Imagine um vasto campo dourado onde o trigo saudável ondulava suavemente ao vento, prometendo uma colheita rica e gloriosa. Mas, durante a escuridão da noite, um inimigo invejoso esgueirou-se pelo campo e semeou sementes de joio venenoso, misturando o mal ao bem. Ao amanhecer, os servos descobriram a tragédia e correram desesperados até o Senhor. Mestre, não foi boa semente que semeaste? De onde veio todo esse joio? A resposta do dono foi chocante. Ele proibiu que arrancassem o joio imediatamente. Por quê? O que isso revela sobre o mal que vemos no mundo e a paciência de Deus? Essa parábola vai tocar profundamente seu coração. Jesus, o mestre dos mestres, reuniu as multidões à beira do mar e contou uma parábola que revela o coração de Deus diante do mal. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, ele disse: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Essa não é uma simples história. É o próprio Deus explicando por que o mal cresce junto com o bem e como ele, em sua infinita paciência, espera o momento certo para a colheita final. Uma verdade que vai tocar fundo o seu coração. No coração de uma vasta e fértil terra, um homem bom e diligente decidiu plantar seu campo. Com paciência e amor, ele selecionou as melhores sementes de trigo puras, fortes e cheias de vida. Sob o sol quente do dia, caminhou pelos sulcos da terra recém-arada e lançou as sementes com cuidado, sonhando com as ondas douradas que balançariam ao vento, trazendo fartura para muitos. Seus servos observavam com alegria o trabalho do Senhor. O trigo brotou vigoroso, verde e cheio de promessa. O campo inteiro transbordava esperança. Mas certa noite, enquanto todos dormiam, uma figura maligna se esgueirou silenciosamente pelo campo. Era o inimigo, cheio de inveja e ódio. Com mãos traiçoeiras, espalhou sementes de joio venenoso entre o trigo bom. O mal foi plantado no meio do bem. Depois, desapareceu nas sombras. Ao amanhecer, os servos descobriram a tragédia. O joio crescia misturado ao trigo. Seus corações se encheram de indignação. Desesperados, correram até o senhor do campo. O que o dono faria ao saber que o mal havia sido semeado em seu precioso campo? A resposta que ele deu mudaria tudo. Os servos, com o coração acelerado e o rosto vermelho de indignação, chegaram correndo até o senhor do campo. Com a voz entrecortada, contaram-lhe a terrível descoberta. Mestre, o trigo que semeaste com tanto cuidado está sendo sufocado. O joio venenoso cresceu junto com ele. Como isso foi acontecer? Dize-nos. Queres que vamos agora mesmo arrancar todo o joio? Eles esperavam uma ordem firme para destruir imediatamente o mal que havia sido plantado. Seus olhos brilhavam com justiça e revolta. O mal estava ali, visível, ameaçando a colheita. Certamente o Senhor não toleraria tal injustiça. Porém, o dono do campo, com uma serenidade surpreendente e uma sabedoria profunda nos olhos, ergueu a mão e respondeu calmamente: Não arranqueis o joio agora. Se o fizerdes, correreis o risco de arrancar também o trigo bom junto com ele, pois as raízes estão entrelaçadas. Deixai que ambos cresçam juntos até a colheita. Os servos ficaram perplexos. Como o Senhor podia permitir que o joio continuasse ali, roubando nutrientes, espaço e luz do trigo? Aquela decisão pareceu loucura aos olhos humanos. Mas revelava um amor e uma paciência que poucos conseguiam compreender. Enquanto o sol continuava a brilhar sobre o campo misturado, algo maior estava sendo preparado. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O campo, antes puro, agora era um tapete vivo de contrastes. O trigo erguia-se alto, com espigas douradas e pesadas que se inclinavam graciosamente ao vento, carregando a promessa de pão fresco e vida abundante.
Mas entre suas raízes fortes, o joio crescia com a mesma voracidade plantas altas, finas e traiçoeiras, com folhas pontiagudas e sementes negras que espalhavam veneno no ar. Os servos caminhavam entre as fileiras todos os dias, o coração apertado. Viam o joio roubar luz, água e nutrientes do trigo bom. Alguns espigas já começavam a murchar, sufocadas pela presença maligna. Mestre, como pode suportar isso? Murmuravam entre si. O mal está devorando o bem diante dos nossos olhos. A injustiça queimava em seus peitos. Por que o Senhor não agia? Por que permitia que o inimigo vencesse assim, lentamente? O dono do campo observava tudo em silêncio, com um olhar sereno e cheio de compaixão. Ele sabia que as raízes estavam entrelaçadas demais. Arrancar o joio agora destruiria o trigo que tanto amava. Então ele esperava com uma paciência que transcendia o tempo. Enquanto o sol dourava o campo misturado, o trigo e o joio cresciam lado a lado, como se o próprio Deus estivesse ensinando uma lição eterna sobre o mundo. Mas o tempo da paciência estava se aproximando do fim. Finalmente o dia tão esperado chegou. O sol dourado banhava o campo maduro e as espigas de trigo balançavam pesadas, prontas para a colheita. O trigo bom havia resistido, forte e brilhante, apesar de todo o joio que o cercava. Mas o joio também estava alto, com suas sementes negras e venenosas espalhadas pelo vento. O senhor do campo reuniu seus servos e, com voz firme e cheia de autoridade, deu a ordem que todos aguardavam. Chegou o tempo da colheita. Primeiro, ajuntai todo o joio, amarrai-o em feixes e queimai-o no fogo. Depois, recolhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Mas depois, os servos olharam uns para os outros, surpresos. Agora sim, o mal seria separado do bem. O joio, que por tanto tempo havia crescido livremente, seria arrancado sem misericórdia. Chamas altas devoram o inútil. Trigo puro no celeiro guardado. O coração do servo se encheu de alívio e admiração. Aquela paciência que antes parecia fraqueza, agora revelava uma sabedoria perfeita. Mas o que aconteceria exatamente no momento da separação final? O fogo e o celeiro guardavam um segredo que mudaria para sempre a forma como vemos o mundo. Os servos, com o coração agora cheio de compreensão e reverência, obedeceram ao comando do Senhor. Com mãos experientes e cheias de cuidado, percorreram o campo inteiro separando o joio do trigo. Arrancavam as plantas venenosas com precisão, amarravam-nas em feixes apertados e as lançavam nas grandes fogueiras que se erguiam altas, devorando tudo o que era mal. As chamas subiam ao céu, consumindo o joio por completo, transformando-o em cinzas que o vento levava para longe. Enquanto isso, o trigo bom era colhido com amor e delicadeza, espiga por espiga. Era carregado para o celeiro seguro do Senhor, onde seria guardado, protegido e transformado em pão que alimentaria muitos. O campo, antes confuso e misturado, agora brilhava limpo e puro sob o sol da justiça. Os servos olhavam admirados. Aquela paciência que antes parecia fraqueza havia revelado uma sabedoria perfeita. O mal não foi ignorado para sempre, apenas aguardou o momento certo. E assim, o campo inteiro testemunhou a vitória final do bem. Uma vitória que ecoa até hoje, convidando cada coração a refletir sobre o que realmente importa. Meus queridos, essa parábola do joio e do trigo nos revela o coração paciente de Deus. O campo é o mundo. O trigo bom representa os filhos do reino, aqueles que acolhem a palavra de Deus e vivem para ele. O joio são os filhos do mal, que seguem o caminho da inveja e do pecado. O inimigo é o diabo, que semeia a confusão no meio do bem. Deus, em sua infinita misericórdia, não arranca o joio agora para não ferir o trigo que ainda pode crescer. Ele espera com paciência até o dia da colheita final, o juízo. Então, o mal será separado do bem, o joio queimado no fogo eterno e o trigo guardado no celeiro do céu. Essa é a grande lição. Não desanime ao ver o mal crescer no mundo. Deus vê tudo. Ele é paciente, mas não é cego. Um dia
a justiça virá. Enquanto isso, viva como trigo bom, fiel até o fim. Se essa parábola do joio e do trigo tocou profundamente o seu coração e te fez refletir sobre a paciência de Deus, não deixe de se inscrever no canal agora, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e justiça divina. Juntos, vamos espalhar o trigo bom da palavra de Deus.